Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal ABA Invest. Rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre o CPTS11, um dos fundos concorrentes aí do MXRF11 em relação a preço, né? Um fundo de papel também, que hoje está custando R$ 7,87, pessoal. Um valor realmente muito baixo para esse fundo imobiliário, que é considerado por muitos muito bom, um dos melhores, e por outros um fundo que eu não quero na minha carteira. Por que essa dúvida, né? Porque uns gostam, outros não gostam. Hoje eu vou mostrar para vocês o lado bom desse ativo, o lado ruim dele também, sim, temos um problema. E quanto que eu tenho investido nele, pessoal? Só para você ter ideia, 1.946 cotas desse ativo. Fiz uma comprinha hoje pela manhã, tá num preço muito bom. Quero mostrar para vocês quanto que eu já recebi de dividendo desse ativo, não é? Se valeu a pena investir, quanto que eu recebo em média por mês em questão de rentabilidade. Será que chega ali nos 0,8%, 0,9%? Bate 1% ao mês com esse ativo de papel? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, então um vídeo super completo. Peço que você venha comigo, assista até o final, porque a gente vai dar uma analisada também no relatório desse fundo. E você vai entender porque nem tudo é alegria, mas está no preço muito bom. Peço que você se inscreva no canal se não for inscrito, e lembrando que o vídeo não é recomendação de investimento, tá, pessoal? Se você for comprar o ativo, tem intenção de colocar na sua carteira, faça sua análise antes. Nosso vídeo aqui é somente educativo. Não compre nada só porque você assistiu um vídeo no YouTube. Afinal de contas, é o seu dinheiro que está em jogo, né? Então faça sua análise, veja se faz sentido para você. E aí sim você pode estar comprando o seu ativo com mais tranquilidade. Pessoal, CPTS11, um excelente fundo imobiliário para uns, como eu disse, para outros nem tanto assim. Fato é que é um bom fundo imobiliário, na minha opinião. Esse fundo imobiliário, para você ter ideia, ele tem aí uma média de 10 anos, né? Então é um fundo imobiliário que tem um tempo de carreira, tem um tempo de mercado. Hoje sua cotação está custando R$ 7,87, um valor que está abaixo do seu valor patrimonial justo. Olha aqui, pessoal, o valor patrimonial por cota dele hoje é de R$ 8,90. Esse seria o valor justo, porém está sendo negociado a R$ 7,87, com um desconto interessante, principalmente por se tratar de um fundo de papel. E fundo de papel a gente tem que ser criterioso nessa questão do PVP. Ele é um fundo de papel, como eu disse, logo ele não investe diretamente em imóveis. Ele empresta dinheiro para empresas do setor imobiliário. Normalmente nós chamamos essa operação de certificado de recebíveis imobiliários, tá? Esse é o tipo de operação que esse fundo faz. Qual é a classificação de risco desse ativo? Nós temos 3 classificações de risco em um fundo de papel: High Yield, Middle Grade ou Middle Yield e High Grade. E o que significa isso, pessoal? High Yield é um fundo imobiliário que ele vai te entregar um dividendo maior, um retorno maior, porém ele está cheio de operações arriscadas na carteira. Middle Grade ou Middle Yield é um fundo que ele tem operações mistas na carteira. Tem mais operações seguras, porém tem algumas negociações de maior risco, também entregando dividendo um pouco maior. Vamos dar exemplos. Um fundo de High Yield, que entrega o dividendo maior, porém com maior risco. Por exemplo, o HCTR11. Um fundo Middle Grade ou Middle Yield, que é o mediano. Tem operações seguras, porém tem operações de risco também na carteira. Um exemplo, IRDM. E também temos o High Grade, que é o caso do CPTS11. Esse High Grade ele tem operações mais seguras na carteira, te entrega um dividendo menor, porém com menor risco. Qual o principal risco de um fundo de papel? O risco de inadimplência. Lembra que ele empresta dinheiro para empresas do setor imobiliário? E como que eu sei, como que eu classifico ali se o fundo ele tem um risco maior ou risco menor? Pela nota de crédito das empresas que esse fundo imobiliário empresta dinheiro. Então, quanto menor for ali a nota de crédito da empresa que o fundo imobiliário empresta dinheiro, maior o risco. Consequentemente, essa empresa ela tem um risco maior de inadimplência, ela paga um dividendo maior. E aí, ela está pagando um dividendo maior, mas tem um risco maior de inadimplência. É o que acontece numa carteira High Yield. Já na carteira High Grade, quanto maior a nota de crédito dessa empresa, menor o risco de inadimplência. É uma empresa que já costuma pagar as suas contas em dia, não costuma deixar furo com ninguém, paga sempre ali antecipado, tem uma boa nota de crédito, não é? Consequentemente, ela também paga um juros menor. Ele é um cliente melhor, paga os juros menor, ele tem esse benefício por ter uma nota de crédito alta. E tem fundos imobiliários que colocam somente
ativos assim na carteira, ativos mais seguros. É o caso do CPTS11, que tem na grande maioria ali negociações mais seguras na carteira, por isso é um fundo considerado ali na linha do high grade, né? Mais seguro, porém o dividendo um pouco menor. Então deu para entender um pouco da característica do CPTS11, mas ele tem um problema. E a gente vai ver esse problema daqui a pouquinho no relatório gerencial. É o que incomoda muita gente, tá? Agora eu quero mostrar para vocês rapidamente a minha posição nesse ativo, quanto que eu já recebi de juros dele, né, de dividendo, desde quando eu invisto nele, e se valeu a pena ou não estar comprando. Entrando aqui na minha carteira de fundos imobiliários, tá aqui, ó, CPTS11, pessoal. Olha, eu tenho aqui o total de 1.956 cotas dele, né? Acho que eu falei 1.946 no início do vídeo. Tenho 10 a mais, 1.956 cotas. Eu paguei R$ 8,22, né, por cota no ativo. Então foi o que eu paguei, saiu do meu bolso, é o meu custo médio. Hoje a cotação está 7,87. Logo eu estou com um prejuízo na minha carteira em relação ao que eu paguei o ativo. Quanto de prejuízo, Abel? Aqui, ó, menos 4,20%. Né? Porém, eu recebi dividendo durante o período que eu tenho ativo na carteira. Logo, a minha rentabilidade ela supera o prejuízo e ainda me dá um lucro de 11,5%. É aquele lance que a gente está falando muito aqui sobre rentabilidade, tá, pessoal? Então, eu estou negativo em relação a custo médio, porém, no todo, eu estou aí lucrando mais de 11% no ativo, tá? Quanto que eu já recebi de dividendo deste ativo aqui, pessoal? Quero mostrar para vocês também. Então esse aqui é o histórico de dividendo que eu recebi desse ativo. Eu tenho esse ativo desde junho de 2022. Já recebi de dividendo no ativo R$ 2.639,19 durante esse período todo, tá? E aqui você vê, olha o gráfico, pessoal, como que foi aumentando, né, o dividendo do ativo conforme eu fui aumentando também os meus aportes nele. Fui comprando, o dividendo foi aumentando. Os dois últimos dividendos que eu recebi foram de R$ 157,79, né? Então, hoje eu tenho ali pouco mais de 15 mil investidos no ativo e recebo R$ 157,79 de dividendo, o que é um dividendo muito bom. Então, para você ter uma ideia, se eu deixasse o ativo parado ali nos próximos anos, ele ia estar me gerando essa média de R$ 157. Claro, se o dividendo não oscilasse muito. Porque você pode ver aqui, ó, que tivemos um período em que ele entregou um dividendo menor. Esse é o problema do fundo de papel. Aqui foi quando tivemos uma deflação, tá? Então ele entregou um dividendo menor, depois ele recuperou e voltou a pagar bem. E aqui muita gente vendeu o CPTS11, quando ele pagou um dividendo menor. Mas depois ele vem, recupera e continua pagando normalmente, tá? Então por isso que a gente tem que entender que o mercado tem isso. Uma hora ele vai cair, vai dar uma osciladazinha, mas depois ele recupera. Agora vamos finalizar lá no relatório gerencial, entendendo qual o maior problema do CPTS11. Porque algumas pessoas não gostam muito do fundo imobiliário. E como que a gente acessa o relatório gerencial do fundo, gente? Bom, eu venho aqui, primeiramente, na página do fundo, vou copiar o nome dele aqui, ó, Capitânia Securities. Agora eu vou lá no Google, vou digitar aqui no buscador, aqui embaixo, aqui em cima, fundos, espaço net, ok, dou um Enter. Vou no primeiro resultado aqui, ó, clico nele, venho exibir filtros, coloco aqui o nome que a gente copiou do fundo, ó, clico nele, venho aqui em filtrar. Aqui nós teremos relatório gerencial, nós teremos informes periódicos, teremos também fato relevante, também vai estar aqui, tá? Então aqui você tem tudo. Vou na lupinha aqui para ver direto no computador ou baixo o arquivo no meu computador, vou aqui na lupinha. Então esse aqui é o relatório gerencial, tá, pessoal? Ó, então aqui você pode ler, tem muita coisa importante aqui que você vai lendo com paciência. Aqui tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês, olha só. O fundo deverá distribuir a seus cotistas no mínimo 95% dos resultados. Isso aqui é muito importante para a galerinha que continua comparando, tem muita gente ainda no comentário, provavelmente está começando a investir agora, comparando o fundo imobiliário ainda com a ação, tá? Tá vendo 95% aqui, ó? Dos resultados, isso aqui é o lucro do fundo imobiliário. Então 95% do lucro de fundo imobiliário ele vai distribuir para os cotistas, ele entrega para o cotista. Nesse momento, o que acontece? O fundo imobiliário ele fica engessado, ele não cresce, porém esse lucro vai para a sua mão. Então quando você reinveste esse lucro, continua comprando mais cotas, seu patrimônio está crescendo também. Então considere sempre os dividendos que você recebe, principalmente de fundo imobiliário, tá? Para parar esse negócio de comparação, porque uma empresa ela pode pegar esse lucro, reinvestir na empresa e crescer.
Como o fundo imobiliário te entrega o dividendo, você reinveste esse valor, comprando mais cotas e aumentando o seu patrimônio, tá? Então isso aqui é básico, mas tem gente que ainda fica batendo nessa tecla. Agora, quero mostrar para vocês o problema maior do CPTS-11, principalmente para algumas pessoas. E o problema está basicamente nesse gráfico aqui, pessoal. Lembra que eu falei com vocês que ele é um fundo de papel que ele empresta dinheiro para empresas do setor imobiliário e recebe os juros por isso? Beleza, essa é a operação principal do ativo. Só que o maior problema dele é a grande exposição desse ativo em cotas de outros fundos imobiliários. Porque 30% da carteira do ativo é de outros fundos imobiliários. Então ele tem 30% do patrimônio comprando cota de outros fundos imobiliários. E isso incomoda muitos investidores, não é? Porque, caramba, por que eu vou comprar um fundo de CRI, porra, que investe 30% do meu patrimônio em outros fundos imobiliários? Se fosse para comprar outros fundos imobiliários, eu mesmo faria isso. Então aqui tem um problema maior, principalmente para investidores mais experientes, tá, pessoal? Que não curtem muito esse estilo aí do CPTS-11 de ter uma grande exposição em outros fundos imobiliários, né? E, além disso, essa grande exposição em outros fundos imobiliários, a maior posição deles está em shopping. Isso também acaba incomodando investidores, alguns investidores mais experientes, tá? Porque ele tem uma grande posição em fundos imobiliários e grande parte disso aqui está em shopping. Para mim não tem problema. A maior posição desse ativo em outros fundos imobiliários está ali em shopping, depois setor logístico e renda urbana, que são setores que eu particularmente gosto, tá? A vantagem é que ele pode também comprar fundos imobiliários que a gente investidor comum não pode comprar, né? Se é que isso é uma vantagem, né? Mas a grande exposição dele em outros fundos imobiliários incomoda alguns investidores. Esse seria aí o problema do CPTS-11. Mas e você? O que você acha do CPTS-11? Gosta? Curte? Tem ele na carteira? Pretende comprar? Deixe seu comentário aí para eu saber. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!